Bom, hoje nós vamos falar de um dos aspectos principais do projeto, que são as interferências, as obstruções, onde nós encontramos, talvez, o maior número de não conformidades nas instalações, tanto em projeto quanto depois de instalado, né? Depois de ocupado essas edificações, a gente vê muita mudança de layout que acaba afetando o padrão de distribuição de água desses bicos de sprinklers, né? Quando a gente fala, então, em interferência, em obstruções, nós temos que verificar a questão das obstruções em relação à descarga de água e temos que verificar também as interferências no acionamento desse bico. Então, ontem a gente comentou que o acionamento desses bicos, eles acontecem por meio de uma determinada temperatura. Essa temperatura é a temperatura que determina o acionamento do bico, em função, então, da máxima temperatura que eu vou ter no teto, em condições ambiente. Eu faço essa seleção do bico, e em função desta temperatura, quando atingir no teto, numa situação de incêndio, ele vai romper essa ampola e vai liberar a passagem de água. Okay? Então, eu tenho alguns fatores que podem interferir também nesse acionamento do bico. Então, eu tenho que observar duas situações. Quando eu estou posicionando um bico, a questão das obstruções em relação à descarga da água, e tem que observar também as interferências em relação ao acúmulo de gases quentes próximos ao bico de sprinkler para que ele possa ser acionado dentro do tempo previsto. Então, vamos lá. Quais são as principais interferências que nós temos, então, que avaliar? Na verdade, toda e qualquer interferência deve ser avaliada, mas vou trazer as principais interferências que a gente acaba observando na maioria dos projetos. Então, as principais interferências que nós temos. Pilares. Então, se você tiver um bico ao lado no pilar, você precisa atender a algumas regras de distanciamento desse pilar para que ele não se torne uma obstrução na descarga de água. Tem obstrução por vigas, obstrução por dutos ou luminares. Então, eu tenho dois tipos de obstruções, né, em relação à descarga de água. As obstruções que estão junto ao teto e então as obstruções que estão abaixo do teto. Os pilares e vigas são obstruções consideradas lá junto ao teto. Dutos e luminárias, elas podem estar junto ao teto, pode estar abaixo do nível do defletor do bico de sprinkler, né? Nós temos também tetos rebaixados que podem ser considerados como obstruções divisórias, e mercadorias também pode ser considerada uma obstrução na descarga de água. E para cada tipo de obstrução, nós temos que observar as regras para evitar essa obstrução na descarga de água. A primeira obstrução que a gente vai avaliar aqui é a obstrução em relação a pilares e tesouras, né? Então, quando eu tenho um determinado pilar de uma determinada dimensão, se eu estiver utilizando bico de cobertura padrão, a distância mínima que eu tenho que observar deste bico de chuveiro automático em relação ao pilar, ele deve ser 3 vezes, isso para bicos de cobertura padrão, 3 vezes a maior dimensão do pilar. Vai observar quais são as dimensões desse pilar. A maior dimensão do pilar, você vai observar a distância e o afastamento desse bico para que ele não considere uma obstrução, no mínimo 3 vezes a maior dimensão desse pilar. Mesma coisa em relação quando nós temos lá a tesouras, né? Tesouras vazadas, de aço ou madeira. A distância também do bico de chuveiro automático, aí no caso a gente está verificando em relação ao defletor, esta distância também vai ser para bicos de cobertura padrão, no mínimo 3 vezes a maior dimensão do banzo inferior que eu tenha da minha tesoura, tá? Para que ele não considere uma obstrução. Aqui a gente está falando obstrução em relação à descarga de água. Então, todo projeto, quando você vai fazer o lançamento dos bicos do projeto, além de você verificar a área máxima de cobertura do bico, em função do risco, em função do tipo de bico que você está usando, se é um bico de cobertura padrão, um bico de cobertura estendida, você deve observar também essas obstruções. Então, todos os elementos construtivos da edificação, você tem que ter esses projetos complementares, não só o projeto de arquitetura, mas tem que ter os demais projetos para que você, na distribuição dos bicos, possa avaliar as obstruções, tá?
Em relação à parede, bom, em relação à parede, a norma ela estabelece que a máxima distância do bico em relação à parede vai ser a metade da distância dos bicos que eu estou utilizando. Então, lá, no caso, por exemplo, de risco leve e ordinário, para bicos de cobertura padrão, nós verificamos lá que na tabela 10, a máxima distância de afastamento entre bicos seria 4,60 metros. Então, portanto, a máxima distância de afastamento que eu vou ter do bico em relação à parede seria 2,30 metros. Mas lembrando daquela regra, né? Você vai utilizar a máxima distância, a metade da distância que você está trabalhando no teu dimensionamento. Nós vamos fazer um exemplo prático de dimensionamento e vou mostrar isso, como que a gente resolve isso, né? Você trabalha com a máxima distância, dependendo da distância que você está trabalhando com os bicos no mesmo ramal ou entre ramais adjacentes. E a mínima distância que eu posso ter do bico em relação à parede são 10 centímetros. Então, a distância do bico em relação à parede, ela vai variar de 10 centímetros a 2,30 metros. Então, não pode estar menos de 10 centímetros e não pode estar mais que 2,30 metros. Lembrando que essa máxima distância depende da distância que você está trabalhando no teu projeto. Em relação à posição do defletor, então, para a maioria dos tetos, né? Então, tetos sem obstruções. Depois eu vou mostrar que casos são considerados obstruções. Então, tetos sem obstruções, a distância máxima entre o defletor do chuveiro automático e o teto deve ser, no mínimo, 25 milímetros e no máximo 300 milímetros do teto. Então, para tetos sem obstruções, vai variar a distância do defletor. Então, a gente sempre considera aqui, então, pela regra da norma brasileira ou da própria NFPE, a gente considera a distância em relação ao defletor em relação ao teto. Teto sem obstruções, máxima distância do bico em relação ao teto, defletor 30 centímetros. Tá? E aí a gente tem alguns casos particulares. Bom, agora vamos falar de tetos com obstruções. Né? Então, aqueles seriam tetos sem obstruções, teto com obstruções. Se eu tiver obstruções e essas obstruções estiverem localizadas a menos de 2,30 metros uma da outra, como esse caso aqui, então aqui está sendo representado uma figura de um teto que eu tenho um pilar aqui no meio. Eu quero que este bico aqui, que eu estou instalando, este bico, ele possa atender toda esta área aqui, né? Inclusive a outra área lá. Para que esta viga que está no teto aqui não seja considerada uma obstrução, então, nestes casos aqui, a gente vai utilizar esse item aqui, 78121 da norma. Então, ele fala o seguinte, sob tetos com obstruções, que seria esse caso, o defletor do chuveiro automático deve ser posicionado entre 25 milímetros e 150 milímetros abaixo da superfície inferior do elemento estrutural e, no máximo, 560 centímetros do teto. Com exceção do seguinte, depois eu ver algumas regras que a gente tem para afastar lateralmente esse bico da obstrução para que ele não seja considerado também uma obstrução à descarga de água. Mas o que a norma fala nesses casos? Então, ela fala, em casos em que eu tenha tetos obstruídos e que estas obstruções, até aqui a representação correta dessa distância aqui, seria esses 2,30 metros aqui, ó. Então, se eu tiver esta distância igual ou menor a 2,30 metros, a distância do defletor em relação ao teto, ela pode ser maior do que aqueles 30 centímetros que a gente verificou em tetos sem obstruções, podendo chegar até 56 centímetros em relação ao teto, desde que o defletor esteja posicionado no mínimo 2,5 centímetros abaixo da face inferior da obstrução. Então, essa obstrução aqui está sendo representada por essa viga. Esse defletor aqui tem que estar posicionado no mínimo 2,5 centímetros abaixo dessa obstrução e no máximo 15 centímetros abaixo dessa face inferior da obstrução. Neste caso, eu posso considerar que este bico não está sendo obstruído, quer dizer, essa viga não está obstruindo a descarga de água desse bico. E por outro lado também, lembra que eu comentei com vocês de que quando a gente observa a questão da obstrução, a obstrução nós temos que verificar a obstrução em relação à descarga de água
e precisamos verificar a interferência também no acúmulo de calor para que possa acionar esse bico dentro do tempo previsto. O que acontece aqui? Por que a norma estabelece que, nestes casos em que eu tenha obstruções a menos de 2,30 metros, eu posso descer com um defletor até 56 centímetros? Porque que vai funcionar como uma espécie de uma piscina invertida, né? Então, o incêndio proveniente aqui, os gases quentes vão subir, vão se acumular junto ao teto e depois eles vão descer. Como eu tenho esse pequeno volume para ser preenchido aqui, ele vai conseguir descer esses gases quentes para acionar o bico do sprinkler, né? Diferentemente do que acontece, por exemplo, nesse outro caso aqui, né? Se eu tiver um incêndio, os gases quentes vão preencher primeiro todo este volume aqui do teto, e aí a partir daí ele vai descendo até acionar o bico do sprinkler. Então, por isso que nesse caso, a distância máxima do defletor em relação ao teto são 30 centímetros, e neste outro caso eu posso descer até 56 centímetros, respeitando essa regra aqui, de no mínimo 2,5 centímetros em relação à face inferior da viga, e no máximo 15 centímetros, e respeitando a distância do defletor em relação ao teto de 56 centímetros. Neste caso, eu posso considerar, então, que este bico, essa viga, não se configura uma obstrução na descarga de água desse bico de sprinkler, então ele poderia atender aqui toda a área de projeção dentro, claro, da área de cobertura desse bico. Ok? Então, esse é um dos casos, tá? Eu vou falar primeiro de todas essas obstruções em relação ao teto, tá? Em relação à distância do defletor em relação ao teto. Aí, na sequência, eu já abro para vocês, se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta. Vamos lá. A próxima situação, então, né? Que ele fala que você vai instalar os bicos de 2,5 cm a 15 centímetros da face inferior do bico, dessa obstrução, no máximo a 56 centímetros do teto, desde que essas obstruções estejam afastadas no mínimo a 2,30 metros, com exceção do seguinte. Então, eu posso ter a seguinte condição. O defletor pode ser instalado no mesmo nível ou acima da superfície inferior do elemento estrutural, caso as distâncias laterais recomendadas na tabela 785 sejam respeitadas e o defletor fique no máximo a 56 centímetros de distância do teto. Aqui é uma outra situação, né? Lembrando que sempre eu tenho que liberar a descarga de água naquele ângulo de 155 graus para que não bata nessa lateral dessa obstrução e não seja afetado a descarga de água na projeção do piso. Nesse caso aqui eu tenho uma outra situação. Este defletor agora, ele vai ficar acima dessa face inferior da viga, né? Claro, se ele vai ficar acima dessa face inferior, essa descarga de água pode bater aqui na lateral dessa obstrução e pode ser considerada uma descarga. Neste caso, eu tenho que verificar uma distância mínima de afastamento do bico em relação a essa face lateral dessa obstrução para que esta viga ou esta obstrução não seja considerada, não afete a descarga da água. Então, vamos lá verificar o que diz essa tabela. Neste caso aqui, e lembrando também, essa é uma condição que a gente utiliza muito nos projetos, né? Essa é uma obstrução muito comum nos projetos e a gente utiliza essa tabela, é muito comum ser utilizada nos projetos para a gente determinar o afastamento mínimo do bico em relação a uma viga ou uma obstrução que está junto ao teto para que ela não seja considerada uma obstrução da descarga de água. Lembrando aqui, esse é o caso que eu posso descer até 56 centímetros do teto. Então, eu comentei com vocês também lá no começo que a máxima distância do defletor em relação ao teto é 30 centímetros. Mas pode ser que você encontre em algumas situações o defletor a mais de 30 centímetros do teto. Pode ser que essa instalação não esteja errada, porque ela pode estar atendendo esses itens na norma, desde que essas obstruções, novamente, estejam a menos de 2,30 metros, né, no máximo a 2,30 metros uma da outra, eu posso descer o defletor até 56 centímetros em relação ao teto. Bom, para isso, então, eu preciso obedecer a seguinte regra. Se o meu bico estiver afastado até 30 centímetros dessa viga ou dessa obstrução que está junto ao teto, o meu defletor
ele deve ficar exatamente no alinhamento da face inferior dessa obstrução. Então, até 30 centímetros, o defletor deve ficar exatamente no alinhamento da face inferior da viga, lembrando que este afastamento entre essas duas obstruções, no máximo 2,30, eu posso descer com o meu defletor até 56 centímetros. Tá? E aí, se eu tiver mais que 2,30 metros esse afastamento, aí nesse caso, o defletor poderia descer no máximo a 30 centímetros do teto. E descendo 30 centímetros do teto, se eu quiser, se eu tiver essa obstrução aqui, e eu quero que essa obstrução não afete a descarga de água, o máximo que eu posso ter, o defletor vai descer até 30 centímetros, então esta viga teria que ter também no máximo 30 centímetros em relação ao teto, para que não seja considerada uma obstrução, ok? Qual é a regra aqui, então, em relação a essa obstrução? Quanto mais eu vou afastando o defletor, o bico de chuveiro automático da face lateral da viga, mais eu vou poder subir o meu defletor em relação à face inferior dessa obstrução. Então, se eu afastar entre 30 centímetros e 45 centímetros, eu já posso subir com o meu defletor em relação à face inferior dessa viga, 6,5 centímetros. Eu sigo adiante. Se eu afastar entre 45 e 60 centímetros, eu já posso subir este defletor 9 centímetros. Entre 60 centímetros e 75, o afastamento do bico em relação à face lateral da obstrução, eu posso subir 14 centímetros. E aí eu tenho, então, a aplicação desta regra, está nessa tabela aqui. Então, a tabela 15 vai falar sobre o posicionamento de chuveiros automáticos para evitar a obstrução na descarga, né? Tanto para chuveiros de cobertura padrão, quanto para chuveiros de cobertura estendida. Então, o que está representando lá naquelas figuras é isso aqui. Distância entre chuveiros automáticos e a lateral da obstrução. Menor que 300, então seria aquela primeira figura que eu apresentei aqui, ó. Menor que 300, então até 30 centímetros em relação à lateral da viga, ele vai falar o seguinte: a distância máxima do defletor acima do nível inferior da obstrução. Então, até 30 centímetros, a distância máxima do nível inferior, da face inferior da obstrução, em relação ao defletor, 0. É exatamente o que a gente tem aqui, então. Até 30 centímetros, o defletor tem que estar exatamente no mesmo alinhamento da obstrução, da face inferior da obstrução. Na distância entre 30 e 45, eu posso subir com o meu defletor 65 milímetros, 6,5 centímetros. Isso para cobertura padrão, né? Voltando lá. Se meu bico estiver afastado entre 30 e 45 centímetros, eu posso subir 6,5 centímetros em relação à viga. Okay? E assim por diante. Então, 45 e 60 está lá na tabela. Entre 45 e 60 centímetros, eu posso subir 9 centímetros, que é o que está representado aqui. Então, isso é uma regra que a gente utiliza muito nos projetos para analisar essas obstruções que a gente tem no teto. Tá? Lembrando novamente, reforçando aqui, se esta distância aqui for até 2,30 metros, o defletor pode descer até 56 centímetros. Se estas obstruções estiverem a mais de 2,30 metros, o meu defletor pode descer no máximo a 30 centímetros em relação ao teto. Okay? E aí o último caso, em relação a essa obstrução aqui em relação ao teto, né? O defletor pode ser instalado entre 25 e 300 milímetros do teto, desde que haja um chuveiro automático em cada vão formado por 2 elementos estruturais. Então, aquela situação, né, em que eu tenho agora, eu não consigo resolver com o distanciamento, aí eu vou instalar em cada elemento, em cada vão desses elementos estruturais representados aqui pelas obstruções, um bico de chuveiro automático instalado com o defletor entre 2,5 centímetros e no máximo 30 centímetros em relação ao teto. Aí, nas situações anteriores, então aqui, por exemplo, eu estava fazendo a previsão de apenas um bico para atender toda essa área aqui. Então, eu estou afastando esse bico da lateral da viga para que esse bico consiga atender toda essa área aqui. Né? Se eu não conseguir resolver com nenhuma dessas situações previstas na norma,
aí eu vou ter que instalar um bico em cada vão dessas obstruções, com o defletor localizado até no máximo 30 centímetros em relação ao teto. Bom, em relação a tetos inclinados, o que a gente tem em relação ao posicionamento de bicos em tetos inclinados? O que acontece, então, para a gente entender? Por isso que é importante a gente entender a dinâmica do fogo, o que acontece nos tetos inclinados. Num teto que eu tenha um teto horizontal, primeiro, qual é o conceito, né, de teto inclinado? Como eu havia comentado também anteriormente, tetos horizontais são todos os tetos cuja inclinação seja inferior a 16,7%. Tetos inclinados, obviamente, então, são tetos cuja inclinação seja superior a 16,7%. No teto que não tem inclinação, eu vou ter lá um teto sem inclinação, ou com até 16,7%, se eu tiver um princípio de incêndio nessa edificação, os gases quentes vão subir, vão se acumular junto ao teto, e aí eles vão acionar o bico dentro daquela área de operação que eu quero que faça o controle do incêndio. Quando eu tenho teto inclinado, o que pode acontecer? Os gases quentes vão subir, então aqui na projeção do piso, eles vão subir, só que a tendência dos gases quentes é se acumular junto sempre aos pontos mais altos. Então, em função disso, quando eu tenho teto inclinado com inclinação superior a 16,7%, o que eu tenho que fazer? Tem algumas regras de instalação desses bicos, mas em relação à área de operação, isso a gente vai ver lá à frente nos critérios de dimensionamento, né? Qual que é o tamanho dessa área de operação, como que a gente determina essa área de operação. Mas para tetos inclinados, então a área de operação ela deve ser aumentada em 30%, sem alteração da densidade. Então, se a gente calcular lá uma área de operação de 140 metros quadrados, né? Geralmente a gente utiliza lá por causa de risco leve e ordinário, numa situação de um teto inclinado, eu vou ter que aumentar em 30% essa área de operação, justamente para ele compensar esse tempo adicional em que os bicos vão demorar para entrar em ação para controlar esse incêndio. Eu vou ter que ter uma área de operação maior para conseguir controlar esse incêndio em função dessa inclinação, em função, então, do atraso no acionamento desses bicos exatamente em cima da área que eu estou tendo o incêndio, em função desse deslocamento vertical das gases quentes no teto. Em relação ao teto, o que eu preciso entender, então? Quando eu estou instalando, então, num teto que tenha uma inclinação, tetos inclinados, o bico mais próximo da cumeira, ele tem que estar afastado, o defletor em relação ao ponto mais alto da cumeira tem que estar afastado no máximo a 90 centímetros do ponto mais alto da cumeira, tá? E em relação ao teto inclinado, isso quando eu estou instalando os bicos, eles não estão posicionados logo abaixo da cumeira. E também, nos tetos inclinados, os bicos eles vão ficar perpendiculares, a instalação do bico, né, o defletor, ele fica perpendicular à inclinação do teto, tá? Em algumas situações lá, para casos de áreas de armazenamento, né, principalmente utilizando lá a norma da FM, ele vai exigir algumas situações em que o defletor tem que obrigatoriamente ser posicionado perpendicular ao piso. Nessas ocupações que a gente está verificando aqui, ocupações de risco leve, ordinário e extraordinário, tetos inclinados, até porque lá a gente vai verificar lá depois, no módulo 2 do curso, que áreas de armazenamento, né, a gente não pode ter inclinação de teto superior a 16,7%. Aí tem algumas regras específicas, a FM já tem algumas soluções para inclinações maiores que 16,7%, mas aí você tem essas regras que em algumas situações em que o bico tem que ficar instalado o defletor paralelo ao piso. Nesse caso aqui, então, os bicos vão ficar com o defletor paralelo à inclinação, e se você instalar o bico de chuveiro automático exatamente abaixo da cumeira, aí você tem que respeitar um afastamento mínimo desse bico em relação às laterais dessa inclinação do telhado, no mínimo de 60 centímetros de cada lado aqui, como representado nessa figura ao lado. Ok?